Olá, muito boa tarde para você que me acompanha. Está começando mais um Japão Notícias. Na verdade, o Japão Esportes, e hoje falaremos dos destaques dos jogos que aconteceram durante a semana do campeonato contra a seleção do Japão e contra a seleção dos demais times que participaram da programação. Então, sem mais enrolação, vamos acompanhar os nossos destaques. A gente começa o Japão Esportes de hoje mostrando os placares das seleções que participaram do segundo dia do campeonato na instituição de ensino Heitor Villa-Lobos. Vamos relembrar quais foram os times que fizeram parte do segundo dia? Quais foram os placares desses times até o fim das partidas, né? Tudo isso vamos analisar aqui. No segundo dia do campeonato, na quinta-feira, participaram de ordem cronológica as seleções mostradas na imagem. No primeiro tempo, o México obteve uma pontuação de 5-0 contra a Argentina, que no segundo tempo também não adquiriu nenhuma pontuação e perdeu para mais 3 pontos conseguidos e feitos pelo time do México. Ao placar total até o fim da partida, tivemos o resultado final de 8-0 contra a Argentina. Na programação seguinte, o Japão obteve o placar de 1-2 durante a partida. A torcida estava bem animada com o seu time e a sua representatividade, acreditando que poderiam vencer pelos seus próprios requisitos de humildade. O que eu tenho para falar sobre a seleção do Japão é que não foi, felizmente, classificada para a final, mas foi um ótimo trabalho em equipe. Tivemos várias chances, passamos ganhando os primeiros jogos, perdemos o segundo, mas é assim, vamos para frente. Em busca aí do terceiro lugar agora, mas para o ano estamos aí de novo e fui feliz em pegar um peixe na semifinal do campeonato, só que por questão a gente não classificou, mas é isso mesmo, bola para frente e tudo vai dar certo. Bom, eu espero que a gente possa trabalhar junto e atingir as metas para alcançar a final. Eu acho que para o Japão chegar à final do campeonato e ir bem, eles precisam trabalhar juntos. Coisa que o goleiro não tem muito, mas o resto do time tem. Quer dizer, eu acho. Eles jogam bem juntos. Eu acho que com foco e persistência a nossa equipe pode estar ganhando qualquer time e estar chegando na final e ser campeão. Eu acho que compactando a nossa seleção, nosso time está bem organizado, estamos bem unidos e temos um ponto forte que é nosso goleiro, que faz várias defesadas e também nosso atacante Mike, que é bastante habilidoso e dá muitos dribles. Bem, pro primeiro jogo a gente estava meio desorganizado, mas foi ótimo. O primeiro jogo, a gente ganhou duas partidas pelo menos. Que isso?
excelentes táticas e estratégias que os ajudaram a seguir até o fim da partida. Sem falar nas estratégias de avanço e das táticas de defesa feitas pelos goleiros e capitães dos times que compõem as seleções mostradas na imagem. Ótima jogada, não? Partindo agora para o restante dos placares, vamos destacar aqui a seleção do Uruguai contra a seleção do time da Espanha, que obteve o placar de 2-0 até o fim das partidas, com 1-0 no primeiro tempo e mais 1-0 no tempo final. No Brasil contra o México, as seleções tiveram empate de 2-2 até o fim da partida. No primeiro tempo, o Brasil marcou os 2 pontos de uma só vez contra 1 ponto conseguido pelo time do México. Na partida final, o oponente do Brasil marcou mais um gol durante a partida. E a classificação você já sabe, né? Como placar total, tivemos um empate de 2-2 entre os times citados. Entre a Inglaterra e o time da Alemanha, tivemos um placar total de 3-1 até o fim das partidas. Entre essas seleções, ficou de 1-0 na primeira partida e 2-1 na partida final. Ao placar total, tivemos como resultado 3-1 entre as duas seleções, que era o que já sabemos e vemos de início. Entrelaçando a seleção do Japão em mais um dos nossos destaques da semana, vamos comentar a respeito do placar que ele obteve contra Portugal. Em meia partida das seleções, o jogador do time Luigi Lulu impressionou os componentes da equipe, quando resolveu arriscar suas habilidades de chutar a bola para o gol dos oponentes. Pelo visto, valeu a pena a persistência e a coragem do jogador, pois ao fim da partida, o Japão venceu a seleção de Portugal e obteve o placar de 2-0 com relação ao seu time rival. Entrando nos seus placares finais do segundo dia, vamos começar destacando a Holanda contra a seleção do time da Inglaterra. Em placar total, a pontuação foi de 2-1 contra as duas seleções. Na primeira partida, a Holanda e a Inglaterra tiveram um empate de 1-1. Na partida final, a Holanda completou mais um gol e desempatou o empate que havia entre as seleções na primeira partida. E com a Alemanha e a seleção do Uruguai, não foi diferente dos seus placares finais, pois assim como as da partida anterior, as seleções também tiveram o placar de 2-1 até o fim da partida. Por fim da ordem cronológica, tivemos jogando entre si Portugal contra o time e seleção dos Estados Unidos, que tiveram um placar de 1-0 na primeira partida e nenhum placar na partida final. E como resultado, tivemos 1-0 entre as duas seleções. Finalmente entrando no segundo quadro, vamos entrar no quarto dia do campeonato, destacando os placares dos times e comentando sobre alguns dos jogos e alguns acontecimentos durante a partida. Então, logo de cara, nos deparamos com este quadro de programação das seleções que participaram na quarta-feira, no quarto dia. Entre as primeiras seleções, tivemos a pontuação final de 4-1 entre a Alemanha e o time da Espanha. Entre os acontecimentos recorrentes, não só desses times, mas também da maioria, tivemos várias quedas e descuido dos goleiros. Perceba que entre os jogadores oponentes,
Ambos queriam dominar a bola. Por fim, a jogadora alcança, mas ao chegar no escanteio da quadra, ela tropeça e cai no chão. Nesta outra filmagem, observe que um dos jogadores do time da Alemanha se prepara para chutar a bola. À sua frente, havia uma barreira de 3 jogadores do outro time para impedir que a bola ultrapassasse. E mesmo assim, o jogador conseguiu com facilidade fazer um gol na rede rival, por um pequeno descuido do goleiro. Entre o Uruguai e a seleção do México, o placar total foi de 4-3 como resultado final. Em meio à partida, 2 jogadores do time do Uruguai planejam golear o time oponente. Ao tocar a bola, o segundo jogador não consegue golear. Mas por um descuido do goleiro, o primeiro jogador domina a bola e marca um gol no time rival. Entre Portugal e o time da Holanda, tivemos como resultado final 2-1 entre as duas seleções. Durante a partida, um dos jogadores, por falta cometida, é recebido com um cartão azul, sendo desclassificado e saído do campo de partida. Entre os pontos finais da Inglaterra e dos Estados Unidos, tivemos o resultado final de 3-1 entre as duas seleções. Em meia partida do primeiro tempo, por mais um descuido do goleiro da seleção oposta, um dos jogadores da Inglaterra, conhecido como Guilherme, marcou um gol em meio ao descuido, abalando a torcida e os componentes da seleção. Com o placar final entre o Japão e a seleção da Alemanha, tivemos como resultado final 3-1 entre os times de campo. Entre as partidas, um dos jogadores, conhecido como Maicon, em busca de vitória, chutou a bola em direção ao gol e quase vence a partida. Infelizmente, a bola bateu na trave, mas por pouco conseguiu fazer um gol de primeira mão. E para mais um dos destaques da semana, olha só que impressionante. O jogador do time da seleção do Japão, Gabriel da Silva, fez 2 gols em meia partida. E claro, impressiona a torcida em destaque. Por fim, para finalizar o segundo quadro, vamos expor o placar da Holanda contra a seleção do time da Alemanha, que como resultado tiveram um placar final de 5-3 até o fim das partidas. E durante a partida, como único destaque, logo de início, acontece entre 2 jogadores uma queda imprevista no canto da quadra. E para finalizar o nosso Japão Esportes com chave de ouro, vamos falar dos placares finais entre os times e seleções que participaram do último dia dos jogos e disputas do campeonato. Então, podemos perceber que esta foi a última ordem cronológica das seleções que fizeram parte do último dia da programação. A começar falando da Alemanha e da seleção do time do México, que como placar, o resultado foi de 3-1. E durante a partida do primeiro tempo, a seleção da Alemanha marcou um gol em meia partida. E mais uma vez, por um descuido do goleiro. Perceba na filmagem que um dos jogadores, conhecido como Silva, pertencente ao time da Alemanha, consegue domar a bola e se preparar para o gol. Neste momento, um dos jogadores do time do México se desempenha a impedir com que o jogador do time da Alemanha prossiga para a jogada. E com um pequeno esforço e um belo chute de primeira, o jogador Silva conseguiu sem dificuldade realizar um gol contra o seu oponente. Entre Japão contra Portugal,
Como resultado final em seus placares representantes, obtivemos o placar de 4-3 entre os times concorrentes, com um empate de 1-1 na primeira partida e 3-2 na partida final. Entre a Inglaterra e os concorrentes da Holanda, tivemos como resultado 7-1 entre esses times oponentes, onde no primeiro tempo a Inglaterra adquiriu 3 pontos, e nesse tempo a Holanda não desenvolveu nenhuma pontuação até o fim. E na partida final, a Inglaterra desenvolveu 4 pontos, contra 1 ponto do time da Holanda. E para finalizar nosso último quadro, vamos falar dos placares do Japão contra o time da Holanda e da Inglaterra contra Portugal. Infelizmente não temos filmagens, mas falaremos dos placares que pertencem aos times participantes do último dia. Em primeira mão, temos os placares finais da seleção do Japão contra o time da Holanda. Na primeira partida, ambos os times participantes tiveram 1-1 na primeira partida. E no tempo final, a pontuação foi de 1-1, formando os placares que vemos de início. E no placar das seleções restantes, a Inglaterra perdeu para Portugal entre os pênaltis finais na pontuação de 8-11. E como classificação das medalhas distribuídas pós-pênaltis, tivemos como resultado juvenil, em terceiro lugar, a seleção do Japão. No penúltimo e segundo lugar, tivemos o time e seleção da Inglaterra, que por muito pouco, entre os pênaltis finais, não pertenceu ao primeiro lugar. E em primeiríssimo lugar, tivemos a seleção de Portugal, que foi classificada pelos jurados da instituição como o melhor time de partida e seleção do campeonato. Bom, esses foram os nossos destaques da semana. Eu espero que você tenha aprimorado os placares e os demais comentários que retratamos no Japão Esportes. Tenha uma ótima tarde, uma ótima semana e um forte abraço.